Sejam bem-vindos a mais um Fala Sebrae. Hoje vamos tratar aqui de um tema que todo pequeno empreendedor conhece bem, a sobrecarga. A rotina engole, o dono faz tudo, a empresa parece girar em torno de uma única pessoa, mas será que precisa ser assim? Bora lá entender o que está por trás desse tipo de coisa, pessoal, e o que fazer para virar esse jogo. Nossa primeira pergunta aqui para nos ajudar. Por que o dono da empresa acaba sendo o principal gargalo da operação? Eu acho que tem muita gente aí já com o olho bem aberto, querendo saber a resposta dessa aqui, mesmo que o coração já diga, né? Então, time, em geral, por que o dono ele acaba centralizando muito essa operação? Porque ele que começou, a ideia nasceu da mente dele, ele suou, ele foi atrás, ele desenvolveu os primeiros clientes. E aí, quando a empresa começa a ganhar um pouquinho mais de corpo, ele faz a primeira, segunda, terceira, quarta contratação, muitas vezes não conseguiu se desapegar ainda daquele espírito do empreendedor. Porque é nesse momento que a gente precisa virar uma chave dentro da cabeça, dentro do coração e deixar de ser... Não é deixar de ser, é ser menos empreendedor e ser mais empresário. E aqui, pessoal, tem uma diferença brutal dos dois. O empreendedor é aquele cara que faz descobertas, que testa, que desenvolve, é o criativo, que está tentando e fazendo acontecer e tudo mais. Esse é o espírito do empreendedor, tira as coisas do papel. Mas depois que ele validou algumas coisas, algumas situações, entendeu o cliente, entendeu o mercado, como que ganha dinheiro, como que perde e tudo mais, ele precisa se tornar um gestor, um administrador, um empresário. E aí a mentalidade muda. Ele deixa de ser aquele aventureiro que está explorando e precisa ser cada vez mais um administrador de recursos que estão ali à disposição dele para atingir resultados que ele já testou anteriormente como empreendedor. Muda esse mindset, esse modelo mental do profissional. Então é importantíssimo, se você empreendedor ainda é muito centralizador, talvez você não se tornou ainda um empresário que demanda o seu negócio. É importantíssimo. Por isso é importante que você desenvolva confiança na sua equipe. Confiança é a palavra-chave para qualquer negócio crescer. Se você não confiar em quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, à frente, atrás e tudo mais, quem está ao seu redor, pessoal, dificilmente esse negócio cresce. Ele vai continuar sendo um eu-empresa com alguns assistentes te dando um leve suporte, porque você vai absorver tudo isso no coração e na pele. Então, primeiro ponto, confiança. Contrate pessoas que você confie e que você vai delegar para elas não somente atividades, mas também vai delegar para elas autonomia de decisão. Tem coisas que estão no cargo do teu vendedor decidir, ele está na frente do cliente. Quanto de desconto ele pode dar ou não, que tipo de negociação ele pode fazer. Ele precisa tomar essas decisões independente de você. Se toda vez que chegar alguém na frente do balcão, o teu vendedor precisar te acionar por algum motivo, cara, acabou, ele é um mero assistente comercial nessa operação. Ele precisa vender, ele precisa saber até onde ele pode ir. Da mesma forma, alguém que está no financeiro contigo, alguém que está numa área de atendimento ao cliente, alguém que está num processo produtivo, você precisa ter confiança de que esses profissionais têm um cargo claro, eles têm operações claras e eles têm um range, têm um espaço de tomada de decisão que é deles e não é mais seu, porque você já estabeleceu isso, está acordado com ambos e existe um resultado esperado para isso. Então, pessoal, desenvolva processos que sejam replicáveis dentro de casa. Processos que muitas vezes foi você que viveu, você desenhou, você que estava naquela operação e que agora alguém vai vivenciar esse tipo de situação. E melhor ainda, ele vai viver aquilo com mais intensidade, com mais volume, com mais tempo e vai ser possível aprimorá-lo, porque ele vai entender onde a gente está perdendo ou ganhando performance. Está com ele vai trazer isso, vocês vão discutir e ele vai operar esses leves ajustes que terão ali dentro dos processos. Então, time, processos são fundamentais, são replicáveis e precisam ser ajustáveis. E quem vai ajustar? Quem está vivendo ele na pele. É o que a gente fala no ambiente de negócio, pele em jogo, skin in the game. Importante aqui também, pessoal, que vocês quebrem muitas vezes um vício que nós temos, que é o microgerenciamento. Esse aí é uma dor terrível que nós temos aqui dentro dessa passagem de bastão entre o empreendedor e o empresário. Porque como a gente sempre microgerenciou a nossa própria atuação, nós sabemos na vírgula o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, a gente dorme até tarde, a gente trabalha no final de semana. Pessoal, acabou. Está trazendo gente para o time, tem um regramento trabalhista para ser seguido, existem modelos de atuação como líder e liderado a serem aplicados. Vocês precisam quebrar um pouco desse vício a partir da confiança, como tratamos anteriormente, a partir de processos bem estabelecidos e principalmente do desenvolvimento teu.
Você precisa ser o líder que a sua empresa demanda. E para ser o líder que ela demanda, é preciso que você se torne o quanto antes um empresário. Não deixar de ser um empreendedor, você está sempre pensando em coisa nova, em produtos, soluções, como levar coisas, aprimoramento para o mercado, melhor posicionamento. Isso é um empreendedor trabalhando, mas dentro de casa é um empresário. O empresário, o que ele faz? Ele gera esses recursos incríveis que ele tem ali à sua disposição. E, time, para a gente fechar esse nosso papo aqui sobre a capacidade de vocês não serem tão centralizadores, tragam indicadores. É importante vocês saberem por meio de números, sejam mais quantitativos para que vocês tenham afirmações qualitativas. O que isso significa? É que por meio de números, de métricas, vocês vão saber quanto que a gente trabalhou, quanto que a gente vendeu, o que funcionou, o que não funcionou. Vocês precisam ter esses números dentro de casa para fazer a melhor gestão. O empresário precisa desses indicadores. E a partir daí, vocês vão fazer a leitura qualitativa. O que vocês vão entender dessa subjetividade para justamente olharem para os profissionais, para as estratégias, para os movimentos e traçarem novos e melhores caminhos. Estejam sempre atentos. Essa passagem de bastão de estruturação do negócio vai depender com que você, empresário, estabeleça um novo parâmetro de sucesso para suas operações. Vale insistir em fazer cada vez mais tarefas se isso não está alimentando lucro? Time, pergunta aqui bem capciosa, por quê? Muitas vezes a gente acredita que trabalhar demais dá mais dinheiro. Mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Sim, o trabalho ele recompensa, o trabalho ele entrega, mas cada vez que você trabalha, você precisa de uma forma inteligente pensar em produtividade e performance. E produtividade, time, não é fazer mais, não é trabalhar mais, não é tacar mais horas. É pelo contrário, é justamente o quê? Quanto menor o meu esforço, maior o meu resultado. Esse mindset, esse modelo mental precisa estar sempre no coração do empreendedor, do empresário. Que a partir dele vocês vão começar a entender que não é o volume de atividade que vai me trazer mais dinheiro. É justamente o trabalho inteligente. Então eu preciso estar sempre pensando de que forma eu posso otimizar o recurso humano, o recurso trabalho, o recurso energia dentro da minha atividade, pensando justamente naquilo que traz melhores resultados para o meu dia a dia. Esse é o grande paradigma dos pequenos empreendedores. Produtividade. Pensem nisso, pessoal, assim, de uma forma brutal. Eu sou apaixonado por inovação, mas digo para vocês, é a produtividade que é capaz de trazer para vocês melhor posicionamento, inclusive em inovação. Pensem nela de uma forma assim, obsessiva. Produtividade é a razão de ser da maioria dos gestores dentro das organizações. Como eu consigo deixar o meu time mais produtivo? Como eu consigo deixar meus processos, meus produtos, meus serviços, para que vocês aumentem a rentabilidade, os resultados finais das suas operações? Por isso, pensem cada vez mais em valor e menos em volume. Isso é importantíssimo. Muitas vezes no começo da nossa atividade empreendedora, a gente está trabalhando com os recursos que nós temos, do jeito que a gente sabe. Enfim, pessoal, é o que estava disponível naquele momento. Não significa que esse modelo precisa ser perpetuado dentro da minha organização. Porque muitas vezes aqui, pessoal, tem uma série de gargalos, uma série de deficiências que nós, sozinhos, na solidão de empreender, não conseguimos entender. Aí vão chegando os novos profissionais, nós vamos tendo acesso a novos clientes, nós vamos entendendo melhor o mercado. É preciso que essas atividades se aprimorem num nível absurdo a fim de trazer melhor produtividade para dentro de casa. Então, pessoal, não fiquem obsessivos por volume de tarefa. Fiquem obsessivos por entrega de valor. E o nome disso é produtividade. Eita, que essa aqui vai tirar muita gente do sofá agora, hein? O que explica o fato de continuar apagando incêndio mesmo com processos definidos? Time, vamos definir incêndio? Aqui não tem nada a ver com os bombeiros, tá? A gente tá falando de fogo literal, vocês sabem disso, né? Incêndio é pepinos, incongruências, são todas aquelas surpresas que surgem inesperadas ali no nosso dia a dia, que não estavam na estratégia, não estavam na expectativa, estão ali de alguma forma quebrando os processos dentro de casa. Então, o primeiro ponto aqui para a gente entender, pessoal, esse termo incêndio, é vocês entenderem se os processos estão sendo seguidos. Aí nessa pergunta você pode ter duas respostas, sim e não. Não tem meio termo, não é mais ou menos. Pessoal, mais ou menos é não. Tá? Sim, os processos estão sendo seguidos e ainda assim a gente encontra incêndios, quer dizer que a gente precisa aprimorar os processos. Ou seja, o processo ele não atende
todas as expectativas, toda a movimentação, toda a dinâmica do nosso mercado, das nossas operações. Então, revisem os seus processos e, a partir deles ali, comecem a fazer com que eles atendam essas incongruências, que podem ser coisas esporádicas. Cara, aconteceu uma vez, nunca mais voltou. Ou, cara, são incêndios que têm uma certa recorrência, está acontecendo um certo padrão, ou daqui a pouco o incêndio ele é um sintoma de algo que não tenha acontecido dentro da empresa, dentro de algum processo específico. Enfim, olhem para eles e refine-os. Deixe-os melhores, melhoria contínua. Do outro lado, não, os processos não estão sendo seguidos como deveriam. Aqui, meu povo, a gente está falando de pessoas, então o time precisa se engajar. Entenda por que esse processo não está sendo seguido. Faltou treinamento, faltou comunicação, faltou entendimento? Existe alguma restrição das pessoas em fazerem o que precisa ser feito? Entenda na raiz do problema e atue ali. É importantíssimo. Cara, o processo está desenhado e as pessoas estão improvisando, estão fazendo do seu jeito, estão quebrando o protocolo. Pessoal, dureza aqui, vão para cima. Não é brigar, não é simplesmente reprimir, é entender a causa raiz. Por que será que os indivíduos não operam da forma que precisam operar? Vocês vão ver que muitas vezes é uma causa muito simples. E eu acredito que a palavra comunicação é a chave nesse tipo de situação. Segundo ponto aqui, pessoal, é responsabilidade. Muitas vezes esses incêndios surgem por ficar aquela batata quente, um passando a bola para o outro, e ninguém sabe quem é o responsável por aquilo. Tem situações que a responsabilidade é de todo mundo, cara, um cliente insatisfeito. Cara, não é problema do vendedor, não é problema de... Cara, é de todo mundo. Apareceu um cliente, cara, com uma expressão não tão feliz no rosto, quem encontrou o cliente tem a responsabilidade de trazer o melhor atendimento, o melhor encaminhamento. Não é ficar passando aquele pepino na mão de um monte de gente, jogando o cliente num monte de WhatsApp, de contatos diferentes ali. Não. Caiu no teu colo, é contigo, de andamento da forma mais fluida possível. E assim como em outras situações. Quem é responsável pela situação X, operação Y, o processo Z? Tragam responsáveis, pessoal. Não deixem nada sem dono dentro de casa. Tudo tem que ter um pai ou uma mãe. Muito claro, muito explícito e muito combinado. Nada fica quicando sem ter alguém ali responsável por isso dentro da sua operação. Muitas vezes a falta de comunicação e a falta de responsabilidade clara, pessoal, faz surgirem essas zonas cinzentas ali onde ninguém sabe direito o que fazer. E aí as coisas vão se prolongando, vão se problematizando e quem paga a conta depois é você, empreendedor. E, pessoal, fiquem atentos também às reações das pessoas em relação a esse tipo de situação, a esses incêndios. Tentem entender, pessoal, que muitas vezes um pepino desse gera um certo estresse dentro de casa e as pessoas vão ter as suas reações emocionais, que é normal. Troquem isso por reações racionais. Tentem trazer para o seu time, pessoal, protocolos, abordagens ou até processos para essas situações de crise, de situações críticas dentro da operação. Ele precisa ter um racional para que a emoção não seja o grande condutor desse tipo de ambiente. Toda vez que um pepino surgir, uma situação que não era esperada acontecer, ajam dessa forma, tenha esse protocolo, existe um certo racional. Porque se deixar as pessoas se levarem pela emoção, tanto pela emoção mais grave, como a agressividade, a raiva, a frustração, quanto pelo contrário, que é o excesso de amor, de carinho e tudo mais, ambos os extremos podem prejudicar o seu negócio. Então fique atento, construa protocolos claros para reações racionais no ambiente onde a reação emocional pode estar sendo preponderante. E por fim, pessoal, priorização. Pepinos vão surgir, bem-vindos ao planeta Terra. Lidamos com seres humanos que são complexos, todo dia tem uma novidade, poxa, seja grandes guerras, situações políticas, mudanças no ambiente de mercado, uma obra na tua rua, enfim, pessoal, pepinos vão surgir. Essa é a nossa realidade, é para isso que a gente está nessa grande rocha flutuante no universo aqui. Então, time, tenham clareza, pessoal, da priorização do que precisa ser resolvido primeiro. Muitas vezes vão ser pepinos simultâneos ali dentro. Priorize primeiro isso, depois aquilo e acolá, esses dois juntos aqui, fiquem atentos. E muitas vezes esse papel de orquestrador pode ser de uma liderança que você tenha dentro de casa ou você como o grande maestro dessa organização. Priorize, ajude e orquestre a comunicação dentro da sua organização. Crescimento sem estrutura é sinal de sucesso ou risco de colapso? Time, pergunta, vou trazer minha opinião aqui, tá? Primeira opinião, depois eu trago o recorte técnico. Crescer sem estrutura, eu acredito, sim, que ele é um sinal de sucesso, ou seja, você começou a empreender, começou a vender, as coisas começaram a acontecer,
cara, sucesso. Cara, funcionou. Mas, pessoal, se isso avança além daquela fase inicial do negócio, aí você vai ter risco de colapso. Você não pode se acostumar com o caos. Ah, é o meu jeitão, é o nosso jeito de ser e tudo mais. Pessoal, não levem uma empresa no improviso. Isso é um risco absurdo e é estatístico. A maioria das organizações que quebra, pessoal, o número é absurdo. A partir do seu segundo ou terceiro ano, em geral, é por causa do quê? Bagunça, simples assim, caos. É um empreendedor que é bagunceiro, desorganizado, não se desenvolveu como empresário, ele é um bom empreendedor, mas é um péssimo empresário, enfim, as coisas tendem a desandar. Então, no começo, cara, eu tô crescendo e tô avançando, as coisas estão dando certo e não tem estrutura ainda, pô, show de bola, parabéns, palmas. Mas, pessoal, passou um ano e meio, 2, assim, e a bagunça permanece, é um sinal de alerta importantíssimo. E aqui eu já trago para vocês, busquem o Sebrae já, porque muitas vezes o empreendedor não tem na sua natureza essa característica de gestor, de administrador. Normal, pessoal, não se sintam mal. Eu pessoalmente, pessoal, também não tenho uma habilidade tão grande assim na área de administração, porque não é a minha formação base. Mas eu adoro construir coisas novas, que é a minha formação, que eu vim da área de design de produto. Então, pessoal, busquem ajuda. E aí, é importante que vocês entendam, se os seus clientes já começam a estar mal atendidos, uma série de reclamações, vocês começam a frustrar algumas expectativas que o mercado tem em relação aos seus produtos e marcas, aquele teu sucesso anterior já não está sustentando novos avanços, ali é um baita de um sinal de que, cara, assim, para tudo, respira fundo e busque ajuda. Ali você vai estar construindo, em geral, uma empresa sobrecarregada, com seus profissionais estressados, o time desmotivado. Uma série de sintomas vão começar a aparecer que vão demonstrar que, cara, tua performance tá caindo e não adianta ficar se gabando de sucesso do passado, de meses atrás. Ele não vai te ajudar a levar essa empresa para frente. Sinal de alerta, time. Arrumem a casa imediatamente. Cuidado com os erros operacionais, poxa, a perda de controle. Tudo isso é uma demonstração de que esse empreendedor precisa se tornar um empresário o quanto antes. E aí você vai começar a entender que a empresa, pessoal, precisa começar a ter processos, práticas que a torne repetitível e escalável. Ou seja, o dia de amanhã não pode ser uma surpresa em relação ao dia de hoje. E a próxima segunda-feira? E a próxima sexta-feira? Pessoal, não. A sua empresa precisa ter certos protocolos, certos processos no qual as pessoas vão desdobrá-los sem muitas surpresas, porque o resultado já é previsível e esperado, sem demandar muitas vezes de uma decisão sua. Sim, pessoal, em geral, esse ambiente de caos vem de um líder centralizador, que aí ele é muito bagunceiro, ele quer tomar todas as decisões, ele sabe o melhor caminho, ele tem a grande bola de cristal. Acabou, pessoal. No momento que você está se tornando um empresário, a empresa precisa ser previsível, processos e práticas. Comece a estabelecer isso dentro de casa, coloque o crachá de administrador no seu peito e daqui a pouco, se não é você não tem esse perfil ainda, traga alguém ou, pessoal, eleve alguém do seu time para assumir esse papel. Mas que é importantíssimo a empresa ter esse fazendeiro, que é aquele cara que vai cuidar de toda a plantação, vai cuidar das operações, vai cuidar com cuidado dos números e vai manter essa empresa sustentável e principalmente replicável. Então, meu time, opinião, é sim um sinal de sucesso, mas tecnicamente, pessoal, um baita sinal de alerta. Desenvolva o seu negócio. Olha essa aqui. A autonomia aqui não anda muito bem. Será que é problema da equipe ou da liderança? Time, é uma pergunta muito simples de situações complexas, então eu vou trazer sobre as duas perspectivas. Quem delega é sempre o líder. Então, se o time muitas vezes não está muito autônomo, não está se acostumando com esse tipo de prática, quer dizer que o próprio líder fez isso pouco. Então, ou seja, o time, o grupo, não tem essa cultura de autonomia. Que, cara, o problema vai bater no meu peito aqui, eu vou resolver, deixa para mim. Eu vou trazer muito mais respostas para o meu líder do que perguntas. Então, aqui a gente tem uma situação complexa, mas muito comum, que é de um time que não está acostumado, treinado, desenvolvido a tomar decisões, a resolver pepinos, a puxar à frente. E isso, em geral, vem do líder. Ele precisa desenvolver esse tipo de movimento, esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento no seu plantel, no seu grupo. Então, lideranças, fiquem atentos. Numa situação como essa,
É responsabilidade do líder construir esse tipo de cultura. Inclusive, pessoal, já começar a fazer até as contratações e demissões baseadas nesse tipo de critério. Se você está querendo movimentar o seu grupo, o seu time para esse tipo de direção, para esse tipo de cultura, onde os profissionais têm mais autonomia para resolver os desafios diários, contrate quem tem esse perfil e talvez faça a seleção natural dentro de casa, prevendo justamente de abrir espaço para quem possa ter esse tipo de papel dentro da organização. Mas tudo isso vai depender das suas decisões, das suas entregas, do seu exemplo dentro da organização. Do outro lado, você tem profissionais dentro de casa que, por mais que recebam autonomia, eles não avançam, as decisões não são tomadas, não resolvem, não criam os projetos, não desdobram nada. Aqui pode ter algumas situações de comportamento, pode ser um ambiente que tem pouca segurança psicológica, ou seja, as pessoas têm medo de errar, as pessoas são punidas facilmente, as pessoas não ousam, porque todo mundo que ousa fazer algo diferente, ou testa, ou experimentar, erra, cara, pisa um pouquinho fora da linha, são criticados, são de alguma forma punidos. Fique muito atento. Uma coisa é você punir, pessoal, e punição, pessoal, não é ajoelhar no milho. Punição, às vezes, é uma reprimenda, é uma advertência. Se você vai fazer esse tipo de movimento, quando você tem um processo claro, um resultado esperado, e as pessoas estão andando fora da linha, mesmo sabendo de uma forma clara, comunicada, treinada, do jeito certo de se fazer. Aí sim você vai adverti-las. Mas, pessoal, quando isso não está claro e as pessoas estão tentando, experimentando e ainda tomando muita reprimenda, você vai construir uma cultura ali de medo. E com medo, ninguém põe o seu pescoço em risco ali dentro. As pessoas vão simplesmente fazer o que é mandado. Elas não vão ter autonomia de fazer coisas novas. Então, pessoal, fiquem atentos o quanto de medo existe dentro do seu grupo, dentro do seu coletivo, em relação ao risco, em relação ao medo, em relação às tratativas de se fazer o novo. Então, fiquem atentos a esse movimento, a esse comportamento. Então, sabendo como os líderes atuam, sabendo como os profissionais atuam, vocês vão entender quais são as melhores estratégias para se estabelecer novos movimentos dentro da sua organização. E aí, time, para a gente fechar essa nossa pergunta aqui, é importante que vocês tenham ritos de feedback, de conversas francas, conversas de adultos, no ambiente adulto, para que vocês estabeleçam muito bem o que é tolerado, o que não é, o que é esperado, o que não é, para que as pessoas entendam o porquê das coisas. O porquê disso é porque o nosso cliente vai ser melhor atendido, o porquê disso é porque vai aumentar nosso faturamento, o porquê disso é que vai nos permitir, muitas vezes, pagar um salário melhor. Time, bora lá, entreguem para o seu grupo, pessoal, propósito. E propósito não é uma coisa romântica, são coisas muito simples, é mostrar para eles, pessoal, a razão de ser das atuações dentro de casa, das responsabilidades, dos processos, das operações. Isso ajuda demais a construir um ambiente de confiança, ajuda demais vocês trazerem para o seu time uma capacidade de melhores tomadas de decisão na ponta e, principalmente, entregar valor para o mercado. Encerramos mais um Fala Sebrae hoje, entendendo aqui que crescer não é só fazer mais, é fazer melhor. Com clareza, foco, olhando para essa perspectiva de delegar, revisar processos e estruturar decisões. Todos esses são passos fundamentais para sair do modo bombeiro e virar um estrategista do próprio negócio. Quer saber mais sobre cursos e consultorias? O Sebrae está aqui para te ajudar. Acesse o QR Code aí na tela ou ligue 0800 570 0800. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!